E nesse pré-jogo de Palmeiras e Universitário, né? Universitário e Palmeiras pela Libertadores da América, nada melhor do que um jogo de Libertadores para o Palmeiras se reinventar, para poder recomeçar. Olhar os erros que houveram recentemente, até no começo do ano, tanto na decisão do Paulista, como em Copa do Brasil, duas vezes, duas situações contra o Corinthians, o não futebol palmeirense, dando sobrevida ao Corinthians. O Corinthians não ganha de ninguém, pega o Palmeiras, vence. Né? O que não era comum, agora está se tornando rotina. Um time tem mais vontade, o outro não tem vontade. Esse estava sendo o Palmeiras, mas ainda bem que existe a nossa gloriosa Copa Libertadores da América. Palmeiras, que foi primeiro do grupo G, vai enfrentar o Universitário de Lima, no Peru. Foi segundo no grupo B, grupo do River Plate. Mas antes de falar desse Palmeiras, que tem que se reinventar para recomeçar, juntar os cacos, né? Melhor dizendo, para poder continuar caminhando na temporada. A temporada não acabou. O Palmeiras ainda tem Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda tem Libertadores da América, essa presente Libertadores da América, e o Palmeiras, que foi primeiro do grupo G com 18 pontos em 18 disputado, o Palmeiras é favorito para ser campeão e continuar atrás do seu objetivo, que é conquistar o tetracampeonato, ser o maior brasileiro em número de títulos na maior competição da América do Sul, uma das maiores do mundo. Ele pegou o Universitário, é uma equipe relativamente, obviamente, é fraca, né? Quem é o futebol peruano, mas nesse caso também, quem está sendo o Palmeiras? Então, o medo, mais quando é enfrentar um Universitário, não é nem tanto quem é o Universitário, mas principalmente o que está sendo o Palmeiras. O medo do Palmeiras é o próprio Palmeiras, que o Palmeiras pode proporcionar. Mas antes de já começar a falar desse Palmeiras, já vou pedir para você, deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito ainda, e pedir para você compartilhar conteúdo do nosso canal, né, nos seus grupos também, espalhar, fazer reverberar cada vez mais a nossa ideia, o conteúdo do nosso canal, e acionar também as notificações para o YouTube sempre deixar vocês informados quando tem vídeos novos, tanto os vídeos mais longos quanto os vídeos mais curtos do canal Lealdade em Padrão. Mas vamos lá, vamos falar desse Palmeiras que precisa mais do que nunca se reinventar. Precisa mais do que nunca se reinventar porque tá difícil. E a se reinventar vai cair sobre o quê? Reformulação. Sim, o Palmeiras precisa de reformulação. O Palmeiras hoje tem um elenco que eu consigo ver como já está envelhecido, acomodado e sem aquela sede de conquistas. Isso serve muito também para a comissão técnica, encabeçada pelo técnico Abel Ferreira, que eu sempre gostei muito dele pela força de trabalho, aquele sangue nos olhos, a faca entre os dentes, né? Que deveria ser o mantra do Palmeiras, né? Não essa palhaçada de cabeça fria, coração quente, que muitas vezes é mais um discursinho do que mais atitude. Quando o Palmeiras está ganhando, isso é um discurso muito lindo, né? Se manter frio, mas no mental, mas enérgico nas atitudes. Mas quando perde também, vira só galhofa, só historinha para boi dormir. Então acaba não dando certo. Mas o que eu posso citar de tanto como o Palmeiras se reinventar para recomeçar, e eu já citei a reformulação do elenco, porque eu ainda cito que ainda se encontra no Palmeiras jogadores que não precisavam mais estar na história já estão na história do Palmeiras, mas não precisavam estar no presente momento. Eu vou citar 4 exemplos. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Todos eles hiper vitoriosos no Palmeiras. Todos, multi campeões. E gosto de todos eles. Mas o gostar deles nunca será maior do que torcer para o Palmeiras, gostar do Palmeiras. Porque a emoção, o amor que você tem pela sua agremiação não é o que você tem pelo jogador. Todos os jogadores são passageiros. Eles passam, eles usam a camisa do time, mas quem fica é a instituição, é o clube. Quem fica é esse aqui. É o Palmeiras. O Palmeiras fica, o Palmeiras permanece. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Rafael Veiga, eles passam. Tem o seu nome já registrado na história, mas eles passam. Agora ficar
segurando jogadores notoriamente acomodados dentro de um grande contrato, de um grande salário, sabe que não vão sair para o exterior, até pelo adiantar da idade. Acho que Veiga completou agora, né? Ou 30 ou 31 anos, acho que é 30 anos. Sabe que não vai mais para um time de ponta da Europa, nem por sua capacidade momentânea, né? De momento, e também pela idade. Então, se ele não foi antes, quando estava no auge, agora também é que não vai mesmo. Aí senta em cima do comodismo. Né? Tô ganhando bem, sou ídolo, até por parte da torcida. Por mim, ele é ídolo sim, mas não é o momento. Tanto que ele é ídolo, mas no caso, não dá direito de ter cadeira cativa no time titular. Um exemplo, Maurício, bem mais recente no elenco do Palmeiras do que um Rafael Veiga. Maurício já engoliu o Veiga faz tempo. Maurício sim merece a titularidade. Veiga não, há muito tempo. Vou pegar no caso, um Marcos Rocha. Marcos Rocha, no caso, nem relacionado para essa partida contra o Universitário. O primeiro jogo vai ser em Lima, no Estádio Nacional de Lima, que vai ser o estádio da final, dia 29 de novembro, um dia depois do meu aniversário. Então, 29 de novembro, final da Libertadores. Espero que o Palmeiras esteja lá. Marcos Rocha não foi nem relacionado. Então, isso para dar-se a entender que Abel Ferreira vai usar mais, pelo menos em Libertadores, o Kelvin e, no caso, também o Giai, para não abandonar aquela enfadonha, cansativa e modorrenta dobra de laterais, que muitas vezes não dá certo. Eu gosto da dobra de laterais como uma opção de jogo, em algum determinado jogo, mas não ser uma tática a priori. A primeira tática do Palmeiras é dobrar laterais. Isso eu não acho. Porque o Palmeiras cai fácil na presa do adversário. Cai fácil em armadilhas. Muito das quais, armadilhas que o Palmeiras se impõe. Porque dobrar laterais, você, que nem na final do Paulista, só usando esse de exemplo, o dobrar laterais com zagueiro lateral e ponta, o Estevão mesmo foi facilmente engolido pelo limitadíssimo Angileri na final do Paulista contra o Corinthians. E hoje, quem é Angileri? Você pergunta para um corintiano, o corintiano quer matar. Esse Angileri é horrível, é grosso, é ruim. Ele guardou no bolso, guardou o Estevão. Então, você vê. Porque é uma tática óbvia, muito óbvia. Se você lançar um Estevão na ponta, ele não vai sair. Você vai colocar um Mike na ponta, ele não vai sair da ponta. Você bota um cara, pelo menos para poder ocupar o lugar e te atrapalhar, já te põe no bolso. E era isso que eu sempre cobrava do Abel. Abel, abra os olhos para sair do óbvio. Uma vez na vida você ganha com dobras de laterais, você vai querer ir com dobras de laterais até o fim da vida. Você vai estar só atrapalhando o Palmeiras. E achar que isso um dia vai voltar a dar certo. No caso, um Gomes e um Veiga. No caso, citando desses 4 jogadores que eu gostaria que... Obrigado, valeu, mas que a porta da rua é a serventia da casa. Minha opinião. Gomes ainda serve um pouquinho mais, mas o Veiga nem tanto. O Gomes também eu sinto ele cansado. Ele ainda casa bem um pouquinho com o Bruno Fux. Com o Murilo ele anda falhando muito. Com o Mikael, então, o Gomes falha demais. Porque como o Mikael é pior tecnicamente, futebolisticamente, em fôlego, em posição física, do que o Gomes que já não é tudo isso, por causa da idade, por causa do físico, o menino rechonchudo, né? Um pouquinho fortinho, para não dizer outra coisa, ele tem que, muitas vezes, consertar as coisas erradas do Mikael, que não são poucas, e acaba descobrindo a sua. Não cuidando da sua, cuida do outro, e não cuida nenhuma das duas. E no caso do Veiga, como eu já tinha citado, falei do Gomes, falar do Veiga, o do Veiga, acho que para mim, é o que se personifica um cara sentado em cima do seu contrato. Não vai mais para fora, já não é mais criancinha, já chegou na casa dos 30 anos, e tá bom, eu tô no banco? Ah, beleza. Eu tô jogando? Ah, beleza. Mas não tem aquele sangue no olho, aquela vontade de querer jogar, de sair do óbvio. Então o Palmeiras tem que se reinventar. Agora passando um pouco para Abel Ferreira. O que o Abel poderia fazer para poder se reinventar? Que eu falei, abolir os pontas? Sim. Dobra de laterais? Também. Mas vamos focar nesse abolir os pontas, que eu gostaria que o Abel fizesse.
É perceptível que o Palmeiras aberto nas pontas, muitas vezes, dependendo do adversário, se for um adversário mais levemente qualificado ou mais aguerrido, você ficar com dois pontas abertos, você cai fácil numa marcação, que nem eu citei, o Angileri facilmente anulando o Estevão na final do Paulista. Na Copa do Brasil também fez a mesma coisa também, mesmo sem Estevão também. O Palmeiras, os pontos do Palmeiras caiu facilmente na marcação corintiana. Então, porque jogo futebolístico pro Corinthians não houve, mas marcação e vontade houveram-se muito e o Corinthians foi competente. O time fraco, limitado do Corinthians. Tem boas peças, mas com o tipo de jogo limitado e o Palmeiras caiu na armadilha corintiana mais de uma vez. 4 jogos, 2 no Paulista, na ida e na volta do Paulista e na ida e na volta da Copa do Brasil, o Palmeiras não teve a competência de furar a zaga corintiana. Não fez um gol no Corinthians em 4 jogos. Fez gol na primeira fase do Paulista, fez gol no Brasileirão, mas no mata-mata, onde vale o título, onde vale passar de fase, Palmeiras não fez por onde. Nem ousou fazer, pode-se dizer. Mas, para não fugir do fio da meada assim, Abel abolir os pontas. Mas o que poderia fazer? Coloca 2 atacantes. Foi o que melhor o Palmeiras produziu nesses últimos jogos. Principalmente até na vitória contra o Ceará por 2-1. Jogo pelo Brasileirão. Qual a dupla de zaga do Palmeiras de ataque que está melhor se entrosada? Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, por que ficar insistindo em pontas? Bota os 2 na área. Lembrando grosseiramente, anos 90, começo dos anos 2000, Paulo Nunes e Oséias. O Oséias era mais enfiado e Paulo Nunes flutuando nas costas dele, municiando Oséias para encher a rede adversária de gols. Trazendo esse exemplo para hoje, por que não faz a mesma coisa ou algo parecido com Flaco Lopes e Vitor Roque? Flaco Lopes mais enfiado, né? Podemos usando isso até contra o Universitário, mais enfiado, e Vitor Roque, que é o cara mais formiguinha, o cara mais brigador, o cara que vai atrás de todas as bolas sem desistir. Em vez de deixar um Vitor Roque enfiado lá, deixa um Flaco Lopes lá enfiado e deixa o Vitor Roque, tal qual um Paulo Nunes, flutuando nas costas do centroavante, municiando o atacante. E numa dessas bolas espirrado num pivô do Flaco Lopes, o Vitor Roque vai lá e faz, né? Sem deixar a incumbência, a obrigação de um Vitor Roque toda vez ter que finalizar. Muitas vezes ele vai errar e vai ser cobrado e não vai render. O esquema que eu acharia melhor que Abel Ferreira poderia fazer para o Palmeiras, abolindo a dobra de laterais, abolindo os pontos que notoriamente, nitidamente não está dando certo, para mim seria o seguinte: o já clássico 4-4-2. O Everton no gol, né? Enquanto ainda não vem Carlos Miguel. E a linha de 4. De 2 zagueiros e 2 laterais. Por enquanto ainda Giai, né? Giai ou Kelvin, mas o Giai marca melhor. Então é Giai e Piquerez nas 2 laterais. E no meio pode ser ainda. No meio das Gomes e Mikael, que não é a melhor da zaga, mas é o que tem, porque Bruno Fux ainda tá voltando. Tem Benedetti, que não é nada disso. Tem Murilo, que tá em vias de voltar, mas vamos de Mikael com muitas emoções, com Mikael e Gomes também, ambos se completando no quesito emoção, a má emoção pro torcedor palmeirense. Mas à frente pode deixar Aníbal Moreno, mesmo assim, Aníbal Moreno, eu achei ele melhor do que o Emiliano Martinez. Mesmo o Aníbal Moreno ter dado a cabeçada no jogador corintiano, sido expulso, pediu desculpas, eu acho ele melhor, né? Eu não gosto dele tão aguerrido assim, ao ponto de ser expulso, mas eu gosto que ele é mais brigador, mais pegador, marca melhor. E Evangelista ainda, que ainda é o que está tentando fazer às vezes de Richard Rios. Não sei se essa é a melhor alternativa do Palmeiras, ainda ter um Evangelista. Eu tentaria, como segundo volante, tentar a habilidade do Alan, da base do Palmeiras, que é um jogador que está se dando bem em todas as posições, como segundo volante, como meia centralizado. O tal, se precisar ser aberto nas pontas, ele também faz isso também. Então é um jogador que ainda não achou sua posição.
Por que não tentar como segundo volante? Começar a armar o jogo de trás até conduzindo a bola, porque ele tem ele tem uma boa condução, ele tem velocidade, tem força e também tem uma boa condução de bola. É o que mais lembra no elenco do Palmeiras hoje do que o Richard Rios fazia. Mas só lembra, mas está muito distante. E à frente eu deixaria 2 meias flutuando, no caso, a ponta esquerda e ponta direita, tanto faz, no caso, Maurício e Felipe Anderson, e à frente, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, Flaco Lopes na referência, Vitor Roque atrás, a lá Paulo Nunes, flutuando nas costas do centroavante. Para Abel Ferreira agora também, falei da minha vontade, do que Abel poderia fazer, agora Abel Ferreira também, né? Que saiu a resolução do imbróglio que teve lá do time lá do Catar, do Al Sadd, acho que o time, acho que é esse o nome, né? Também se não for, também dane-se. Mas deve ser isso, Al Sadd. Abel Ferreira tinha assinado um pré-contrato, que ele achou que era só uma carta de intenção, né? Como é que você assina as coisas e não lê? Abel Ferreira fez isso. Foi lá, assinou. O Al Sadd entrou com direito, assinou o pré-contrato, então foi lá, é o tal do vou lá, pago a multa, não sei o quê. E depois de tudo, a história ser ventilada, Abel Ferreira deu para trás. E o ônus de tudo isso aí caiu no colo do Palmeiras, porque o Al Sadd acionou o Palmeiras na FIFA por culpa de Abel Ferreira. Só que o Palmeiras, a Leila Pereira, blindou o Abel. O Palmeiras arcou com esse pagamento de um ressarcimento, pode-se dizer, do Al Sadd, né, para deixar tudo em pratos limpos, né? Mas o que Leila Pereira fez com o Abel não fez com o Dudu. O Dudu também fez a mesma coisa. Eu quero ter mais minutagem, eu quero jogar em outro clube. Ele quis ganhar mais, o Palmeiras não quis pagar, né? Então eu vou para outro lugar. O Palmeiras pegou e jogou ele aos Leões. Com o Abel Ferreira, não. Ambos agiram não muito corretamente, nem Abel e nem Dudu. Mas só que Leila Pereira protegeu o Abel, Dudu não, nem perto disso. Mas, isso agora é só um achismo meu. Palpite. Eu acho que Abel Ferreira já está renovado, muito perto de renovar com o Palmeiras. Eu gostaria que, sei lá, um Vojvoda, 1º de janeiro, assumisse o Palmeiras. Mas eu acho que Abel já está, só que a Leila Pereira ainda não divulgou. Por quê? Não é o momento ainda. Palmeiras vindo de 2 eliminações pro Corinthians, tá entrando agora no mata-mata de Libertadores. Eu acredito, é palpite. Final de mês de agosto vai ter Palmeiras e Corinthians em Itaquera, Brasileirão. O Corinthians vai estar entre os jogos de Copa do Brasil. Espera só, se o Palmeiras conseguir ganhar de um Corinthians mesmo reserva em Itaquera, eu acho que ali o Palmeiras fala, renovamos até 2027 com o Abel Ferreira. Você duvida? Eu não duvido. Mas a minha vontade seria o quê? Não renovar com Abel e até o final do contrato dele, até dezembro de 2025 desse ano, e em janeiro já assumiu o Vojvoda. O Palmeiras, sei lá, conversava com o Vojvoda, molhava um dinheirinho assim, botava uma graninha nele, pra poder segurar, não vai para outro lugar não, em janeiro você é meu. Pra tentar segurar, mostrava um projeto, tudo, e com o Abel vai tentar levando banho-maria, porque o Abel não vai querer entregar o cargo, para ele não perder a multinha dele, o Palmeiras também não vai querer mandar embora, então até acabar o contrato. Poderia ser assim, mas eu acho que Leila Pereira já está tudo alinhavado, ele e o Abel já com certeza já deve ter discutido as minutas, os trâmites do contrato, então eu acho, mesmo não sendo muito a favor, mas eu acho que Abel Ferreira vai renovar até 2027, sim, por vontade única e até exclusiva de Leila Pereira. Mas o Palmeiras Universitário, né? Então, um pouco do jogo. Espero sim que o Palmeiras ganhe. Que o Palmeiras use o pouco de bom que está apresentando, do que veio apresentando em Libertadores. Palmeiras, como eu falei no início do vídeo, 18 pontos, líder no geral, tanto no seu grupo como na classificação geral. Então o Palmeiras é amplo favorito para poder ganhar do Universitário. Tem a obrigação, como tinha ganhado do Corinthians, mas tem a obrigação maior de ganhar do Universitário, tanto lá em Lima, como também aqui em São Paulo, e tem capacidade para isso. Então não é nenhuma coisa do outro mundo pedir
rogar o Palmeiras vença o Universitário e não tentar resolver aqui em casa. Ah, vou perder de pouco lá para tentar ganhar aqui. O Palmeiras já se deu muito mal nisso também. O Palmeiras não tem time para isso. Ah, vou perder de uns 2-0 e ganhar de 3 aqui. Será que dá? Melhor não dar pano para manga. Então é isso, né? O Palmeiras, para mim, tem que se reinventar para poder recomeçar e juntar os cacos e prosseguir na temporada, que ainda está caminhando. Tem um Brasileirão para ser conquistado. O Palmeiras está na disputa. Libertadores, então, nem se fala. O Palmeiras é um dos favoritos, juntamente com o Flamengo. Tem River Plate, mas o Palmeiras, até por ser líder no geral, fez por onde, faz por onde e tem que, de diversas formas, conquistar o tetracampeonato na sua história, que seria inédito para os clubes brasileiros. Nenhum brasileiro conquistou 4 vezes a Copa Libertadores da América. Tem um Estudiantes da Argentina que tem 5, um Boca acho que tem 6, o Independiente da Argentina tem 7, mas nenhum brasileiro tem acima de 3. O grupinho de 3 até bastante times. Então, o Palmeiras tem que fazer por onde? É o tal do não jogar bonito, mas jogar para poder vencer. E acima de tudo, jogar para poder vencer e vencer. Não adianta só criar e não produzir e não ser efetivo. Então, senão não vai adiantar de nada. Então é isso. Palmeiras tem que se reinventar. Abel Ferreira também. Se vai ficar, Abel? Será que vai ficar? Se ficar, tem que trabalhar, né? Voltar aquele velho Abel de sempre. Os jogadores que eu citei. Quem quer ficar, fica. Quem não quiser ficar, que vai embora. Mas acho que o Palmeiras tem que evoluir. Sim, de tudo. Desde a sua direção, da sua diretoria, passando por jogadores, pela comissão técnica, porque o Palmeiras não pode ficar estagnado do jeito que está, omisso, incompetente. O Palmeiras tem que continuar no seu trilho de vitórias, que o Palmeiras merece, o seu torcedor também merece. Então, só reafirmando tudo isso, pedindo para você que nos acompanha no canal Lealdade Padrão, deixe o seu like, se não deixou no início do vídeo, deixe agora, será de muita valia. E também, se no caso não for inscrito no canal Lealdade em Padrão, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe o conteúdo do mesmo. E assim, aí, acione as notificações do YouTube para você sempre ser informado, sempre quando tiver uma novidade, um vídeo novo do nosso canal. E farei com bastante carinho o vídeo pós-jogo. Também acompanhe também nossos vídeos curtos para deixar sempre o seu like lá também, que aumenta bastante a visibilidade para os demais usuários do YouTube. Isso é muito bom. Então vamos lá. Torcer para o Palmeiras, que seja um jogo menos tortuoso, um pouco mais vistoso, mas acima de tudo, Palmeiras tem que vencer. Vencer e se reinventar para recomeçar.